O presidente Lula avalia antecipar troca de ministros que disputarão eleições de 2026. Ao menos 20 ministros podem deixar os cargos. Mais detalhes com André Anelli. As conversas em torno de possíveis trocas nos ministérios ainda estão em fase inicial, mas a expectativa é que ocorram bem antes do prazo de desincompatibilização estabelecido pela legislação eleitoral. Os ocupantes do primeiro escalão precisam deixar os cargos até 6 meses antes das eleições para que possam concorrer às vagas eletivas. O presidente Lula vai avaliar esses casos e fazer substituições pontuais, que, de acordo com a apuração da repórter Vitória Abel, da Jovem Pan, também vão levar em consideração o desempenho individual dos ministros. Além dessas questões, outro objetivo é reforçar alianças regionais do governo com partidos do centro. Todo esse movimento já deve começar a ser executado com a saída iminente do ministro do Turismo, Celso Sabino, alvo do desembarque do União Brasil da base de apoio do presidente Lula. De Brasília, André Anelli. Cristiano Vilela com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. A gente viu aí no VT, na matéria, a troca de pelo menos 20 ministros até as eleições do ano de 2026. Muito cedo ainda para essa troca. Um dos motivos é reforçar alianças regionais do governo. Como que você vê esse motivo, Vilela? Olha, Paulo, eu não vejo como sendo tão cedo, não. Eu vejo que, caso o governo entenda que existem condições políticas para se antecipar um pouco essa troca, do ponto de vista administrativo, por exemplo, ela pode ser bem-vinda, até para que o mandatário que venha a assumir, o novo ministro que venha a assumir, não fique tão limitado nas suas ações e possa realmente fazer o carro continuar andando, os projetos continuarem andando, mesmo no ano eleitoral. Eu vejo que o governo, de uma forma geral, ele tem uma característica que já compreendeu que não terá apoio de nenhum outro partido que seja ligado ao centro, que seja ligado a outro campo político que não à esquerda, que não ao campo político tradicional do presidente da República. Nesse sentido, a busca do governo, ela deverá ser muito mais por alianças dentro de lógicas regionais, e aí, nesse sentido, justificaria essa mudança no Ministério, ou então engajando realmente a parcela do eleitorado, dos movimentos sociais, parcela da sociedade que seja identificada e alinhada ao presidente Lula, no sentido de estimular, de fazer com que esses grupos assumam a defesa do presidente da República, o que justificaria, por exemplo, a vinda de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência. Ele, que apesar de deputado, já tem feito fortemente a interlocução do presidente Lula com os movimentos sociais, mesmo que informalmente. Então eu vejo que nesse sentido o governo pode estar identificando essa necessidade e me parece que, caso consiga, será produtivo e será um passo que o governo avança a essa construção que está sendo feita para as eleições de 2026. José Maria Trindade, é sempre um dilema, ou pelo menos um trabalho a mais para quem está no comando do país, esse momento que antecede eleições, porque muita gente que é ministro pretende se candidatar a outro cargo e por aí vai, precisa se ausentar disso ou passar para outro ponto em que tenha mais visibilidade. Agora, Zé, a gente tem também o André Fufuca e mais o Celso Sabino na iminência de deixarem o governo. Há pouco o Igor trouxe a informação de que o Celso Sabino estará hoje em Belém com o presidente Lula também, talvez uma das suas últimas ações também no Ministério. São dois cargos que estão pendentes aí para que eles saiam do governo. Como é que você está vendo essa movimentação toda, Zé? E eu vou em cima do que a Paula perguntou. É cedo ou já está na hora dessa troca mesmo? É cedo demais. Isso aí é como aquele jogo lá do cubo, quando você mexe numa peça, tem que mexer em todas e fica muito complicado. A ideia do governo, segundo me informou um líder da base de articulação, é de mudar para ficar do jeito que está. A verdade, clara, nua e crua, é que nós temos um presidente da República, ou seja, um governo progressista num Congresso conservador. Aí, logo no início, foi preciso fazer um acordo, uma espécie de seguro contra impeachment e um seguro para aprovar ali ideias mínimas, projetos na área econômica, de interesse nacional, e que não fosse um Congresso apêndice do Palácio do Planalto. E isso funcionou. O acordo foi pela governabilidade. Desde o início, todos sabiam, inclusive o presidente Lula, de que esses partidos, imagine o PP
ficar na base do governo. Só se Lula estivesse com 89% de aprovação popular, o que não é a realidade. Então, os partidos permitiram que esses filiados integrassem ao governo, mas não há nenhum compromisso com 2026. Eu entendo que funcionou, porque Lula conseguiu aprovar projetos importantes. Ainda ontem ele dizia, né, que tem rusgas, mas aprovou tudo, aprovou, na medida do possível. Veja bem, ele tem um congresso de oposição e conseguiu ali passar por momentos complicados do governo. Mas agora chegou a eleição e os partidos não querem se aliar ao presidente Lula. Já existe um grupo de partido, um leque, que quer, porque quer que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seja o candidato dessa ala. E todos esses partidos já estão comprometidos. Mas aí a estratégia do presidente Lula, me disse um articulador, é de dividir os partidos, né? Tá certo, a gente não vai conseguir o apoio do PP, mas parte do PP vem. Então daí a ideia. Mas a complicação de fazer uma reforma ministerial é perder essa parte, ou seja, não dividir os partidos. Então, é difícil, eu não acredito numa reforma ministerial agora, só uma substituição ali, e aí técnicos entrariam, né, depois do prazo estipulado de abril, estipulado pela Justiça Eleitoral, e entrariam técnicos, mas esses técnicos teriam controle remoto. O controle remoto nas mãos desses integrantes dos partidos que estão com o governo, embora continuem filiados. É política, meu amigo, nada é preciso e pragmático na política, é preciso entender muito as entranhas ali do que quer cada um. Os partidos estão sem bandeira, né, sem uma postura firme. Qual é a diferença do PP e do União Brasil? Difícil de dizer.